Vamos lá, Wagner. Uma coisa que a gente costuma observar muito, inclusive dentro das universidades. A população brasileira como um todo, ela é majoritariamente leiga. E muitas vezes as pessoas não entendem a diferença entre sindicato, associação e o conselho profissional. Né? As pessoas muitas vezes têm ideia que é tudo a mesma coisa. E muitas vezes as pessoas se cadastram no conselho, seja ele qual for, não estou dizendo que é o caso da Não, administração, claro, de todos. e ela recebe um convite para fazer parte de uma associação. E a pessoa fica pensando, caramba, então vamos lá, eu tenho que pagar os dois? Como que funciona? E a gente sempre explica, né? Eu no meu dia a dia eu sempre converso. Você tem que se manter regularizado junto ao seu conselho, senão você vai estar no exercício irregular da profissão. E a associação é facultativa. Você vai à associação para outros fins, de acordo com a pauta que essa associação estabelece. Então, eu queria perguntar para quem tem alta propriedade nessa questão, apresente, por favor, ao nosso público o que é um conselho de administração e, vou lhe pedir, explique para nós o que vem a ser o exercício irregular da profissão. Veja bem, César, a sociedade brasileira optou historicamente por fazer a regulamentação das profissões, em geral, de nível superior, né? Você tem, de nível médio, também a inclusão nessas profissões que são de nível médio. Em verdade, são, hoje no Brasil, que integram o Conselho, 32 profissões regulamentadas. Ao fazer isso, o legislador entende que ele precisa de ter quadros que, no exercício daquela atividade que ele, legislador, entendeu importante, que deva ser exercido por pessoas que não sejam leigas, que sejam formadas, qualificadas para o exercício daquele ramo profissional. São 32, que você vai de médico, advogado, engenheiro, administrador, economista, contador, psicólogo, etc. Ele entende que o legislador brasileiro, que isso deve ser uma prerrogativa de defesa da sociedade, não é para dar vantagens e benefícios aos profissionais registrados nos conselhos. Então, esse é o primeiro foco. Você tem outras sociedades que não entendem que precisa ser obrigatório, que não é regulamentado. Então você cria a figura das ordens, não é o caso da OAB, mas das ordens a nível mundial. A maior parte das sociedades envolvidas, eles também têm as ordens em que os profissionais das diversas profissões são inscritos na ordem, mas não tem uma legislação que obriga ao registro. No caso do Brasil, qualquer profissional formado em nutrição, ou medicina, ou engenharia, ou administração, ele, para o exercício profissional, ele tem que estar registrado no conselho. Aí não é só o profissional. Todos os conselhos nossos, no caso brasileiro, são iguais. Você registra pessoa física e pessoa jurídica. O que significa isso? A lei, quando ela é regulamentada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, ela estipula qual é o campo profissional daquela profissão, seja administrador, seja medicina, direito, engenharia, etc., em que os profissionais que exercem essa atividade e as empresas, à luz da lei, que também exercem essa atividade registrável no Conselho. Ambas as circunstâncias determinam o registro no Conselho Regional. Portanto, uma empresa de engenharia ela precisa ser registrada no CREA, porque senão ela está fazendo o exercício ilegal da profissão sujeita a multa pelo CREA. Assim como o engenheiro, que não se registra no CREA, não pode exercer a engenharia se não estiver registrado na engenharia. Isso é a mesma coisa com a administração, com todos eles, com direito, etc. Então, o primeiro papel do Conselho é o registro profissional definido na lei. São todos iguais. Certo? O segundo objetivo dos conselhos é a fiscalização do exercício profissional. Uma empresa, pessoa jurídica, ou um profissional, pessoa física, que esteja no exercício dessa profissão, seja formado, bacharel ou não, naquela profissão, ou seja completamente leigo, ele está, se não estiver registrado, no exercício ilegal da profissão. Portanto, isso é uma contravenção penal sujeito a todas as multas e as
combinações legais em que a legislação brasileira determina para esses casos. Quer dizer, um médico, mesmo formado em medicina, se não estiver no CREMERG, ele está exercendo a profissão ilegalmente, assim como uma clínica. Nós também, as empresas registráveis no Conselho de Administração, nós temos hoje 5.500 empresas registradas no Rio e 52 mil profissionais registrados. Você vai dizer, tem muitos que não são registrados. É verdade. Então, você tem uma ampla descumprimento da legislação que é obrigatória, quer dizer, você tem, não é um ato que eu quero de deliberação própria, eu vou me registrar ou não. Se você exerce a profissão, seja médico, engenheiro, administrador, economista, qualquer uma, vocês têm que estar registrados, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o registro é a primeira função dos conselhos. O segundo papel do conselho é a fiscalização do exercício profissional de pessoa física e de pessoa jurídica. Portanto, todos os conselhos têm a competência definida por lei, todos nós temos leis próprias, né? Dentro de uma mesma lógica, se vai para a OAB, que depois a gente caracteriza aqui a situação diferenciada hoje da OAB, já explico, mas os conselhos podem, então, fazer a fiscalização com multa, etc., e exercício ilegal da profissão, que às vezes se caracteriza até como crime de pessoa física e jurídica. A terceira função é a questão importante também, que nem todas as profissões realizam com denodo, mas que é um papel essencial dos conselhos profissionais, de todos, que é a questão ética, quer dizer, o exercício indevido daquele profissional registrado, né? Não estamos falando do leigo, porque leigo é crime. Tá certo? É uma contravenção com crime dependendo da área. Medicina, por exemplo, já caracteriza crime, a gente vê todo dia essas confusões de pessoas que não têm o registro devido no conselho, que são leigos, exercendo a medicina e cometendo crime, até matando pessoas. Então, você tem, então, o Código de Ética, que todos os conselhos têm a deontologia própria, o seu regime ético, em que o descumprimento de um daqueles itens permite, tanto para a empresa como para a pessoa física, a devida punição no regimento disciplinar. Todos nós somos uma coisa. A OAB é a exceção hoje, já vou explicar. Todos nós somos autarquias federais vinculadas ao Ministério, vinculadas ao governo federal, portanto, subordinados aos controles dos órgãos de controles da administração pública. Federal, sempre federal. A legislação que atinge os conselhos nunca é a legislação estadual. Há dirigentes e profissionais, administradores em geral, que às vezes entram numa ação contra o conselho, mas entram na legislação estadual. Está mal orientado pelo advogado, porque a nossa legislação é tribunais federais e toda a nossa lógica é pela área federal. E nós temos que prestar contas como uma autarquia, como qualquer autarquia da administração pública. Portanto, submetidos a todos os controles de gestão pública formulado aos órgãos da administração direta e indireta. No nosso caso, nós somos órgãos da administração pública indireta. O recurso dos conselhos não tem nada a ver com o governo federal. É tudo dos profissionais e das empresas que pagam as suas anuidades. Mas é verdade que passa governo e entra governo, não importa de direita ou de esquerda, está sempre o ministro da Fazenda de olho gordo nos caixas dos conselhos. Está certo? Para diminuir os seus déficits fiscais, etc, etc. Isso é uma coisa que se repete toda hora, onde eles querem trazer mais para a administração pública. O que acontece, desculpe estar sendo longo, mas o que acontece com a história dos conselhos? Ora, eles são totalmente de direito privado, que aconteceu, por exemplo, no governo Fernando Henrique. Ora, eles são totalmente de administração pública, tá certo? O de direito público. Então, aí houve um presidente do Conselho da Ordem dos Advogados, Márcio Tomás Bastos, brilhante advogado, brilhante profissional, que foi ministro da Justiça do Lula, que foi presidente da OAB de São Paulo e presidente da OAB Federal. E quando ele era ministro da Justiça, ele inteligentemente e corretamente
corretamente. Ele preparou um dispositivo que foi sancionado no final do primeiro governo Lula, em que transforma a OAB ele tem humanos público, mas ela não é uma autarquia subordinada às fiscalizações dos órgãos de Ministério Público, sim, menos, mas fundamentalmente Tribunal de Contas, que é o que tem a maior visão sobre isso. Tá certo? Então, a OAB então, passou a ter uma situação atípica em relação às demais profissões, porque ela tem todos os direitos que nós temos, mas ela não tem subordinação de fiscalização aos órgãos públicos e que o TCU vive querendo, o Ministério Público vive atrapalhando. Em verdade, tudo que tem a OAB deveria ser estendido a todos os demais conselhos, porque nos daria muito mais flexibilidade e a própria profissão que se autocontrolava. A outra coisa é o sindicato. Então, os conselhos tratam do exercício da profissão. Portanto, eles tratam da profissão, da engenharia, da economia, do direito, da administração e assim subsequentemente. Enquanto que os sindicatos tratam do profissional que exerce esta atividade. Portanto, ele trata do trabalhador. Da parte do direito trabalhista em si. Da parte trabalhista e da parte dos seus direitos e prerrogativas. Porque você tem que entender, por exemplo, que a relação nova hoje da sociedade mundial, no caso do Rio de Janeiro, no caso do Brasil, por exemplo, se você pegar algumas profissões, o processo de pejotização é enorme. Dificilmente você encontrará um médico hoje, trabalhando para qualquer hospital, para qualquer clínica, que não seja pejotizado. No caso de administração também, quer dizer, os quadros altos da administração pública raramente são empregados. Então, é o exercício desse profissional, seja pivotizado, seja as relações trabalhistas de emprego, que o sindicato trata e deve tratar. Tá certo? Assim como devia tratar de suicídios e de burnout, que eles não estão tratando, como existe já no mundo inteiro, porque estão perdendo uma ótima oportunidade de abrir um espaço de questionar a empresa, porque os suicídios e as perversões que acontecem psicológicas no mundo das organizações não é só por razões individuais, são por razões sociais, muitas vezes vinculadas ao trabalho. E as associações, elas, para completar, desculpe, está sendo longo, mas as associações, elas tratam dos ramos profissionais. Acho que medicina ajuda a isso. A pessoa tem que estar se registrado no CREA, no CREMERGE, né, que é o Conselho do Rio de Janeiro e demais. O sindicato dos médicos tratam dos interesses dos médicos empregados com carteira trabalhista ou pejotizado no exercício desta atividade, e a associação trata da área específica de formação, no desenvolvimento profissional. Se ele é endocrinologista, a sociedade de endocrinologia, cardiologia e assim subsequentemente. Portanto, idealmente, um profissional consciente do seu papel, ele tem 3 registros. Um obrigatório mesmo, que é o Conselho Regional da sua área específica. A outra é o sindicato, em que ele, sendo sindicalizado, ele valoriza o processo de defesa das suas condições como trabalhador no ramo do sindical, que é uma legislação brasileira prevê, e também, para ele ficar com um profissional sempre atualizado, ele deve atuar na associação específica. Nós temos exatamente a mesma coisa em administração. O pessoal de logística, o pessoal de recursos humanos, o pessoal, enfim, da área financeira, etc.